Uma viagem para curtir férias na Bahia, que se tornou um grave incidente diplomático. O soldado Yuval Vagdani foi denunciado pela Fundação Hind Rajab quando estava no Morro de São Paulo, no litoral sul baiano. Vagdani fez parte do exército de Israel que participou do massacre em Gaza. Além disso, fez postagem nas redes sociais defendendo o genocídio e usando palavras preconceituosas para se referir ao povo palestino. A Fundação Hind Rajab, que leva o nome de uma criança palestina, cuja morte foi atribuída ao Estado de Israel, denunciou o soldado e pediu que a Polícia Federal investigue o caso. Isso baseado no fato do Brasil ser signatário do Tratado de Roma, que julga crimes contra a humanidade. Antes que o inquérito pudesse avançar, Yuval Vagdani deixou o Brasil e voltou a Israel, claramente favorecido por um vazamento de informações. A fuga gerou uma crise diplomática entre Brasil e Israel. O governo israelense ainda criticou a justiça brasileira e justificou a guerra na Palestina, dizendo que exerce o direito à autodefesa na defesa do território. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a nossa companheira aqui de CL diária, né? Nossa companheira diária, Heloísa Vilela. Elo, um prazer começar esse ano aqui no Em Detalhes, mais uma vez junto com você. Maravilha, né, Gabi? Muito bom mesmo. Pena que o assunto é tão difícil, né? Mas faz parte, né? Faz parte, mas também a gente tem alguns pontos positivos aí, né? Que a gente vai analisar ao longo da nossa conversa. Mas antes de mais nada, eu quero te perguntar do ponto de vista diplomático. Talvez primeiro trazer um pouco sobre essa história, né? Quem é esse soldado israelense? Como é que ele veio parar aqui? E qual foi, do ponto de vista diplomático, o problema que ele causou? Exatamente. Então, ele é um soldado de um batalhão que está muito conhecido hoje em dia em Israel, porque inclusive o jornal Haaretz entrevistou várias pessoas desse batalhão que contaram, sem mostrar o rosto nem dar o nome, os absurdos que eles estão cometendo e como isso vem de ordens dos seus comandantes. E esse soldado que veio passar férias na Bahia, em Morro de São Paulo, ele parece que não se incomoda muito com as ordens que recebe e vai além, porque ele foi filmado, fotografado por ele mesmo, cometendo o que a gente pode chamar, sem nenhum medo de falar a verdade, ou sem medo de cometer exageros, que são crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele se gravou, se fotografou em situações nas quais ele e os colegas de farda estavam destruindo residências de moradores da Palestina, residências que não tinham nenhuma relação com a guerra em si ou o suposto motivo da guerra, porque não eram residências de militantes do Hamas, nem nada disso. Então era a população civil que, como a gente sabe, vem sofrendo aí os abusos e a brutalidade do governo de extrema-direita de Israel. E ele veio passar férias aqui no Brasil e uma organização com sede na Bélgica que fica monitorando esse pessoal que comete crimes de guerra lá na Palestina, descobriu que ele estava aqui, acionou 2 advogados brasileiros e eles então entraram com uma queixa-crime pedindo que o passaporte fosse tomado para que ele respondesse, porque, Gabi, a gente no Brasil, a gente subscreve dois tratados internacionais e que nos colocam na obrigação de, pelo menos, chamar as falas na justiça esse tipo de pessoa que comete crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né? Então, assim, a justiça fez nada menos do que seguir o que a lei manda, porque o Brasil é signatário desses acordos. Certíssimo. Eu queria que você contasse também um pouco sobre a fundação. Você citou agora, né, é a Hind Rajab.
Por que ela leva esse nome, né? Tem a ver com uma vítima do genocídio e essa fundação ela é taxada como terrorista por Israel. Então, por quê? Pois é, qualquer organização que defenda o direito dos palestinos é taxada de terrorista por este governo de Israel que aí está, não é pelos judeus. A gente tem sempre que fazer essa distinção. Não são os judeus que taxam os defensores da justiça, da liberdade de terroristas, né? É esse governo de extrema-direita de Israel. Mas ela tem esse nome por causa daquela menina de 6 anos de idade que estava num carro com a família quando foi alvo de atiradores de elite de Israel. E a família inteira morreu e somente ela ficou viva. E os grupos de socorro do Crescente Vermelho conseguiram descobrir que ela estava ali e tentaram resgatar essa menina. E 2 paramédicos do Crescente Vermelho acabaram morrendo também, porque a ambulância também foi alvejada. Então, assim, é uma violência em cima da outra. E essa menina de 6 anos ficou ali. Gabi, você imagina a situação. A menina sozinha, viva, cercada de seus parentes mortos. É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? E aí ela não conseguiu, eles não conseguiram resgatá-la e depois ela apareceu morta também. Então é o nome dela que batizou essa organização que luta pela justiça, por colocar diante dos tribunais as pessoas que cometeram e estão cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. E olha, se for levar todo mundo à justiça, vai levar muitos anos, viu? Porque não é pouca gente, não. É muita gente. Esse soldado documentou o que eles estavam fazendo, que era uma faixa que divide o norte do sul de Gaza, na qual eles destruíram todas as residências, todas as moradias. E é com a intenção clara de se colocar permanentemente naquele local. A peça dessa queixa-crime feita aqui no Brasil inclui, inclusive, e é muito bem feita, muito detalhada, são mais de 600 páginas, mas ela pegou um estudo do laboratório da Universidade da Inglaterra, de Londres, que faz uma arquitetura forense, analisa a destruição para entender quais são os objetivos daquela destruição. Não é destruir por destruir, é destruir para impedir a vida ali, para expulsar quem está ali, para exterminar o povo que está ali, dito por este estudo da universidade. Não sou eu, Heloísa, que estou falando. Falaria também, mas eles têm muito mais conhecimento para dizer o que estão dizendo. Eu falaria da minha observação como jornalista e do meu sentimento, obviamente, de quem não aguenta mais ver o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Eu, inclusive, Gabi, essa semana eu conversei longamente, 2 dias seguidos, com uma brasileira, Asma, que cresceu no Brasil dos 4 aos 18 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e que continua até hoje na faixa de Gaza, com o marido e os 4 filhos. O pai está no Brasil, a mãe também está lá na faixa de Gaza, as 2 irmãs, o irmão também, porque eles não conseguiram se naturalizar. E ela me contando como é que é tentar viver e sobreviver ali naquele lugar. Elo, já que você puxou esse assunto, eu queria aproveitar e trazer um pouco do cenário, né? Porque uma coisa que me impactou muito no começo desse ano, eu estava ali de plantão, né, no ICL Notícias segunda edição, no dia 2 de janeiro, e a gente já estava falando de bombardeio na faixa de Gaza, de mais de uma dezena de mortos, incluindo mulheres, crianças. A gente está falando aí de uma criança que acabou, essa fundação levando o nome dessa criança por conta do horror do que aconteceu. Mas a gente já tem dezenas de mortos ali na faixa de Gaza. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre qual é a situação de momento lá. A Unicef, né, que é uma organização justamente que tem essa perspectiva humanitária voltada para as crianças das Nações Unidas, diz que essa virada do ano de mortes
é muito impactante para as crianças, que a gente já tem pelo menos 74 crianças só em 2025 mortas pela violência implacável, né? Eles chamam de violência implacável na faixa de Gaza. Então, esse alerta, né, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, deixa muito claro que o genocídio não só continua, como continua muito fortemente contra crianças, contra mulheres, contra essas pessoas. Pois é, Gabi, e se a gente para pensar assim, como estava me contando a Asma ontem e anteontem, não é apenas, se é que a gente pode falar assim, né? Mas os bombardeios, os atiradores de elite, os drones, né? Que às vezes perseguem ambulâncias, perseguem jornalistas, são mais de 200 jornalistas mortos. Mas isso é uma face dessa violência incessante, brutal, que está vitimando os palestinos. A outra face dessa violência é a falta de comida, a falta de água potável, as doenças que se multiplicam, a falta de maneira de sobreviver, que está levando muita gente a cometer também atos de violência. São crianças que não sabem mais o que é ter uma vida normal, ir para a escola, né? Existe um esforço nesse momento de tentar restabelecer algum tipo de sistema de ensino todo via internet, mas obviamente nem todo mundo tem internet, ela não funciona o tempo todo. Eles ainda conseguem alguma conexão, mas você acha que todo mundo vai ter um computador, todo mundo vai ter um celular? Obviamente que não, né? As bombas que não só matam as pessoas nas suas residências, mas também destroem escolas, hospitais, né, universidades, foram todas destruídas. Elas também criam um sistema, não é nem um sistema, é uma situação em que ninguém sabe se vai estar vivo amanhã ou na próxima hora, no próximo minuto, como me disse essa brasileira. Não sei se eu vou estar viva amanhã ou se eu vou estar viva no próximo segundo, porque pode coincidir de eu estar passando num lugar que sofra, né, com um ataque à bomba. Então, assim, Gabi, eu acho até muito difícil a gente descrever com um mínimo de veracidade, né, o que essas pessoas estão passando, porque por mais que a gente ouça, a gente não tem noção de um décimo do que é. Só, assim, um exemplo besta, minúsculo. Mas a Asma estava me falando, você já imaginou o que é ficar um dia sem luz? Ou 2 dias sem luz? Qual é a sensação de voltar para a Idade Média, ter que lavar roupa na mão, quando você consegue, né, um tanque com água para lavar, se essa água não estiver totalmente contaminada, e você tem que fazer tudo correndo durante o dia, porque você sabe que daqui a pouco vai tudo mergulhar na escuridão e não vai ter como fazer nada, não vai ter como ver. O que é você viver um dia, 2, 3 sem ter o que comer? Aí você tem uma lata de ervilha, como ela me disse, e amassa a ervilha, bota ali 3 temperinhos, frita, faz como se fosse um hambúrguer, porque é o que deu para comer hoje. Enfim, sem falar nas milhares de crianças que estão órfãs e que não têm parente nenhum porque todos os adultos da família morreram. Enfim, a lista, né, da crueldade, da desumanidade que eles estão enfrentando é assim, muito longa, sabe, Gabi? Muito longa. A situação é assim, muito absurda e a gente não pode nem consegue se conformar de saber que no mundo de hoje, 2025, o acesso imediato que a gente tem às imagens do que acontece na faixa de Gaza, e ainda assim o mundo não faz nada. Por muito menos, a África do Sul foi alvo de boicote internacional, né? O apartheid foi alvo de boicote internacional. E a gente continua aí, todos os países, mantendo relações diplomáticas com esse Estado de Israel. Eu acho isso inadmissível. Tinha que ter um rompimento diplomático amplo, geral e restrito com esse Estado genocida.
E, Elô, a gente tem também notícia de que continua a negociação de cessar-fogo, o que é muito curioso, né? Porque dizem que isso está acontecendo e que a intenção era que acontecesse, né, a resolução de um cessar-fogo antes do Trump assumir, no dia 20 de janeiro. Não parece estar nem perto disso acontecer, né? A gente teve notícia nessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, que 2 reféns israelenses, né, 2 corpos foram recuperados e que, na verdade, outras pessoas também estão sendo negociadas ali por conta desse novo acordo de cessar-fogo, né, para libertar os reféns e interromper tudo o que está acontecendo. Mas acontece que só na quarta-feira, pelo menos 27 pessoas no território palestino foram mortas, isso segundo os médicos palestinos, isso sem contar os que a gente não tem notícia também. Então parece que, apesar de a gente ler na imprensa, né, internacional de que está acontecendo essa negociação, não me parece que a gente está chegando perto disso, muito menos antes do Donald Trump assumir no dia 20. E a grande preocupação e o grande temor é o que vai acontecer depois que ele assumir. Exato. Né? Ele vai dizer, não, tem que ter um acordo e acabar com isso, senão... Porque ele já disse isso. Senão a gente vai entrar firme nessa história. O que quer dizer isso? É acabar, exterminar de vez e acabar de expulsar quem ainda está lá, né? Porque você há de convir que Donald Trump não vai entrar nessa disputa do lado dos palestinos, certo? Então, existe um temor enorme de quem está lá agora a respeito da posse, né, e do que será com esse governo Trump. Agora, infelizmente, não muda muita coisa, porque o governo Biden também foi horroroso. Jamais forçou a mão com Israel para que Israel parasse com o genocídio, nunca. Deu uma pequena disputa aqui, uma pequena disputa ali, mas nunca no sentido de pressionar e parar com o genocídio, nunca no sentido de interromper o envio de armas e dinheiro e munição para Israel. Pelo contrário, Joe Biden vai deixar a Casa Branca com um presentão de bilhões de dólares para esse governo de Netanyahu, que é um presidente que está sendo processado por corrupção ainda por cima e que não quer acabar com a guerra para não ter que enfrentar a justiça. Então, assim, são tantos fatores absurdos, um mais absurdo do que o outro, que, assim, eu não estou vendo como que isso vai acabar, não estou vendo o fim desse conflito, a não ser com um extermínio ainda maior de palestinos, e a humanidade vai levar isso nas costas, Gabi. A humanidade vai levar isso nas costas de não ter feito nada para impedir que o extermínio dos palestinos fosse efetuado pelo governo de extrema-direita de Israel. Exato. Elô, a gente estava falando desse soldado israelense e de toda essa questão diplomática que isso causou aqui no Brasil, né? Eu queria que você contasse se já aconteceu em outros países. Até vou perguntar também sobre a advogada que abriu esse processo aqui no Brasil contra esse soldado. Ela trouxe informações sobre ações fora de Israel por conta dessas viagens, né? E todos esses soldados cometeram crimes de guerra e estão sendo observados por organizações internacionais, não é isso? Exatamente. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, alguns meses, a Al Jazeera, a TV Al Jazeera do Catar, fez um documentário incrível, um levantamento minucioso a respeito desses crimes de guerra que esses soldados estão documentando, se colocando no lugar e mostrando o que faz. São coisas assim para lá de absurdas. Não são somente as demolições das quais eles participam e vibram e torcem para que aconteçam, mas invasões de casas de civis palestinos, tomando os bens desses civis, ridicularizando essas pessoas, usando as roupas íntimas das mulheres palestinas e fazendo fotos e vídeos. Então é uma série de crimes, de desrespeitos
que eles mesmos estão documentando. Então a Jazeera fez um documentário mostrando tudo isso, identificando com nome e sobrenome, mostrando as postagens deles e tal. Então foi um trabalho incrível que deve ter municiado muito essa organização, que continuou monitorando esses criminosos. E aí foi assim que eles conseguiram encontrar esse soldado de 26 anos aqui no Brasil, porque as mídias sociais deles são fechadas, mas eles têm detetives particulares que conseguem entrar e continuar monitorando a movimentação desse pessoal. Então, o que aconteceu com ele aqui no Brasil, que ele saiu fugido para não ser interpelado pela justiça, aconteceu com pelo menos outros 8 soldados israelenses que estavam em diferentes lugares do mundo. Eu sei de um que estava na Estônia, outro que estava em Chipre, um outro que estava na Holanda. Todos eles fugiram com a ajuda das suas representações diplomáticas. E o governo de Israel, o exército de Israel, soltou um comunicado há coisa de um mês ou 2, avisando aos soldados que não saiam de Israel, que fiquem lá, que não saiam de férias aí pelo mundo afora, porque parece que eles não são muito bem quistos, parece que eles não serão muito bem tratados se ficarem botando o pezinho fora de Israel. Então eu espero que eles fiquem por lá, sabe, Gabi? Porque eles têm que ficar muito próximos do inferno que eles estão criando, eles têm que ficar muito próximos do crime que eles estão cometendo, tem que ficar por lá mesmo. E no fim das contas acaba somando, ainda que a gente não sabe qual o efeito prático que isso vai ter, até quero te ouvir um pouco sobre isso, mas acaba somando numa pressão, né, contra o genocídio, contra as ações do próprio governo de Israel, que até a gente teve na representação do ministro de Israel uma crítica ao governo Lula, né, depois dessa investigação contra o soldado, que na verdade não tem a ver com as decisões que são tomadas no âmbito da justiça. Mas eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco do que está enfrentando a advogada, a Maíra Pinheiro, que tem recebido muitas ameaças desde que entrou com essa ação, né? Ela chegou a conversar com a gente, até com você, né, Lô? E você pode explicar muito melhor do que eu, mas no ICL Notícias primeira edição, com ameaças até contra a filha dela. Ela recebeu ameaças do tipo assim, eu sei onde você mora e vou buscar sua filha, por exemplo. Outra ameaça que ela recebeu foi imagens de pagers, né? Porque o Estado de Israel conseguiu, ao longo dos anos, fabricar pagers e colocar nas mãos de militantes, dizem eles, mas não só, né? No Líbano, vários. E em um determinado momento resolveram explodir tudo, matando várias pessoas que estavam em mercados, que estavam em praça pública. E, enfim, então mandaram pagers, imagens de pagers para ela, sugerindo que ela seria explodida, e por aí vai. E como ela disse, Gabi, ela é uma pessoa muito incrível, né? Porque ela falou com tanta tranquilidade com a gente, com tanta calma, com tanta delicadeza até, e de uma situação tão horrorosa, que eu fiquei impressionada olhando ela falar, como ela não consegue entender que alguém possa fazer isso. Ela não consegue entender que alguém tenha esse sentimento com relação ao trabalho dela, que é apenas tentar fazer cumprir a lei, né? Eu achei, assim, de uma simplicidade e de uma candura, sabe, comoventes, porque é como se ela não conseguisse entender a maldade que se expressa hoje, especialmente nas mídias sociais, com a maior tranquilidade, como se não tivesse nada demais você ameaçar a vida de uma pessoa, a vida da filha dessa pessoa, porque você pensa de uma outra maneira, né? E além disso, ela acho que falou coisas muito importantes sobre como isso tudo, né,
o genocídio em curso, ainda estar em curso, dessa forma tão aberta e tão cruel, tem colocado em xeque também o direito internacional, a visão das pessoas, a compreensão das pessoas de que há certos aspectos ali do direito internacional que existe, que é eficaz só para o sul global, né, Lô? Eu achei isso muito interessante, porque a gente tem acompanhado a inércia da ONU, ainda que tenha, de certa forma, no final do ano passado, se pronunciado de alguma forma, mas esse processo legal que tem demorado tanto para acontecer nos tribunais internacionais, eu quero, para a gente fechar a nossa conversa, te ouvir desse ponto de vista e também do ponto de vista diplomático, né? Porque é grave essa acusação, essa denúncia da Federação Árabe-Palestina, a FEPAL, dizendo que a Embaixada de Israel facilitou a fuga desse soldado israelense aqui do Brasil. Qual é o resultado prático que isso pode ter e se essa investigação pode abrir um precedente também para coibir essas violências? Olha, Gabi, eu acho que infelizmente essa ação, ter aberto a ação, não vai coibir absolutamente nada. Eu acho que os países representados na ONU que votaram maciçamente, né, contra esse genocídio deveriam seguir o seu voto, já que a organização em si não consegue fazer nada, porque os Estados Unidos têm poder de veto sobre as decisões do Conselho de Segurança. Esses países que maciçamente votaram contra o genocídio deveriam dar um passo adiante e cortar relações diplomáticas com Israel e impor um embargo a Israel contra a vontade dos Estados Unidos, não importa, mas para deixar ainda mais claro e aumentar a pressão, porque não adianta só votar na Assembleia Geral da ONU, é preciso seguir esse voto com uma ação concreta. Acho que no caso do Brasil, o Brasil não vai tomar uma medida unilateral sozinho, né, como essa. Porém, o que o governo de Netanyahu já fez com o Brasil, mais do que deu motivos para o Brasil tomar uma medida diplomática mais firme, aquela humilhação pública a qual o nosso embaixador em Israel foi submetido quando foi levado ao museu lá de Jerusalém e foi feito um discurso dando uma bronca nele, num idioma que ele nem estava entendendo, não estava entendendo o que estava sendo dito. Isso em si já era motivo para um rompimento mais sério, né, com Israel. Agora, o genocídio em si é outro. E agora essa ingerência no nosso país, promovendo a fuga de um procurado pela justiça, uma terceira. Então, eu acho assim que o mundo precisa agir, sabe, Gabi? Não adianta esperar convencimento dos Estados Unidos ou esperar negociações. Isso não vai dar em nada. Enquanto isso, só vai morrer mais gente. Elô, eu quero muito te agradecer. É sempre um prazer conversar contigo. Enfim, começar mais esse ano junto com você. E a gente segue firme aqui, principalmente você, falando, insistindo para denunciar esse genocídio que continua acontecendo. Então, obrigada. Um beijo, querida. De nada, querida, pela Palestina livre. É isso, do Rio ao Mar. Bom, gente, estamos aqui em mais uma semana, começando mais essa semana de Em Detalhes. E eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade, do nosso jornalismo independente. Você pode assinar o ICL para ter acesso a todos os nossos cursos, a todos os nossos conteúdos, inclusive uma série que a Heloísa Vilela fez sobre o que esperar do Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos mais uma vez. Essa é uma série exclusiva que você encontra na plataforma. Também a gente tem sobre as bets, sobre diversos outros assuntos importantes. A gente segue firme aqui nessa luta, unindo vozes, saberes, experiências, para construir um país mais crítico e livre também das opiniões que você sempre vai poder encontrar aqui junto com a gente. Então, a gente estava junto em 2024 e vamos permanecer juntos em 2025. Acesse cl.com.br para fazer parte da nossa comunidade, que é a comunidade mais corajosa do Brasil. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com Mercado e Investimentos na sequência Rolê CL. À noite tem CL Notícias segunda edição, 6 horas da noite. E você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio. Todos os dias tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Tchau, tchau, até a próxima. Criticar
o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre ganha. Sempre.